Bem, já dei boa noite para vocês, uma segunda vez, boa noite. Hoje é o nosso último domingo dentro do mês que escolhemos para sermos incentivados à evangelização. Uma tarefa que todos nós temos enquanto servos daquele que por amor morreu em nosso lugar por causa dos nossos pecados. Dentro desse nosso mês, nós incluímos a nossa primeira conferência missionária aqui na igreja, que aconteceu na semana passada. E alguns de vocês, como eu disse mais cedo, fizeram ótimos comentários, me deram feedbacks. Eu gostaria de agradecê-los pela participação de vocês. Foi um tempo muito querido. E o meu desejo é que continuemos com o coração aberto e a mente focada no dever missionário que temos de levar as boas novas àqueles que ainda precisam ouvi-las. E até por isso, ou pensando nisso, foi que eu escolhi o texto de Marcos, capítulo 7, 24 a 30, para expor hoje à noite. Para ficar bem claro que a oferta de Deus não se restringe somente a nós que estamos reunidos aqui. Ela não é exclusividade da Igreja Batista Fonte. Qualquer um que entender os critérios dessa fé, e nestes critérios se submeter, ou seja, crer no Evangelho, será salvo. Porém, como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como virão a seu respeito se ninguém lhes falar? Nós precisamos ir além das nossas fronteiras e precisamos fazer isso com urgência e com diligência. Então, nada melhor do que começar orando. Senhor, nos ajude nessa tarefa que nós temos e alegremente queremos fazer, de anunciar as boas novas, Pai, a saber que Jesus Cristo, o Deus encarnado, morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados e ao terceiro dia ressurgiu, garantindo que tudo aquilo era verdade, garantindo que Ele mesmo é o próprio Deus. Pai, muito obrigado pela salvação que nos deu, por causa da graça, por meio da fé. Que hoje fique muito claro que a salvação não é algo exclusivo para nós, mas na nossa tarefa de evangelizar, que o Senhor nos dê essa direção e nos impulsione, nos empurre, Senhor, para que nós estejamos nos lugares que ainda precisam escutar e nós sejamos fiéis no anúncio desses critérios da salvação. É o que eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Fazer missões com diligência começa com estudar as Escrituras, com seriedade, com dedicação e atenção. Até por isso eu peço gentilmente que tomem muito cuidado no uso dos celulares de vocês nesse nosso tempo que a gente tem de culto. Eu até sugiro que ele sirva somente para consultar a Bíblia, se você já não traz mais a Bíblia em papel, e também que sirva para que vocês sejam como os bereanos de Atos 17. Diz que eles avaliavam se tudo aquilo que era estudado era verdadeiro. Então eu peço para você que tenha esse cuidado no uso dos celulares. E para entender melhor a passagem de hoje, eu queria sobrevoar, eu não sei se vai ser tão assim um sobrevoo, mas passar com vocês o que antecede Marcos 7, 24, que aliás é uma das passagens que eu mais gosto no Evangelho de Marcos, quando Jesus prova os fariseus, que pensavam ser zelosos pela palavra de Deus, quando na verdade negligenciavam os mandamentos de Deus e se apegavam às tradições dos homens. Ou seja, esses homens supostamente de Deus, eles prestavam mais atenção ao que homens haviam crido e ensinavam do que aquilo que Deus havia havia criado, revelado e ensinado. Os discípulos de Jesus, nesse trecho, eles estavam sendo acusados por não lavarem as mãos como se isso fosse uma lei, havia uma tradição. Como na minha infância, para eu entrar na casa dos meus vizinhos, eu tinha que tirar os meus calçados. Porque meus vizinhos eram japoneses. É uma tradição. Como nos Estados Unidos, é uma tradição da gorjeta. Como em Guiné-Bissau, é costume comer com as mãos e até dividir o prato. Na Inglaterra, é normal adicionar leite no chá.
Como em muitos países da América Latina, é hábito praticar a siesta, aquela cochiladinha depois do almoço. Nada disso é lei, tudo isso são tradições, são hábitos, são costumes. Agora, é verdade, se você for nos Estados Unidos e não der gorjeta para o taxista, ele vai ficar muito chateado com você. Assim como se você atrapalhar a cesta de um boliviano, depois uma cochiladinha depois do almoço, ele também vai ficar bravo com você. Mas nada disso é lei. Como, por exemplo, usar o cinto de segurança quando está dentro do carro. Pagar os impostos. Não fazer barulho num determinado horário do dia, geralmente das 10 horas da noite até as 6 horas da manhã. Isso é lei. Os mestres da lei do tempo de Jesus, eles trataram a decisão dos discípulos de não lavar as mãos antes de comer como se fosse lei. Como se fosse não mentir, não matar, não adulterar, não cobiçar. Essa foi uma das questões entre os líderes religiosos, porque uma outra questão não era somente que eles equivocadamente tratavam as tradições como se fossem lei de Deus, mas que as tradições atropelavam as leis de Deus, anulavam a ordem de Deus. Em Marcos 7,13, nós lemos: assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. O problema de não lavar as mãos antes de comer era que os judeus tratavam essas tradições dos homens como se fossem lei de Deus. E se pensar bem, essa até é uma ótima tradição. Com o conhecimento que hoje nós temos de sanitariedade, sabemos que lavar as mãos antes de comer é muito importante para a nossa saúde. Mas haviam outras tradições que eram perigosas, que na verdade nem deveriam existir, porque elas atropelavam a lei de Deus, elas acabavam levando o indivíduo a descumprir com a vontade de Deus. Nos versículos que nós lemos, diz, anulam a palavra de Deus. Nenhum dos hábitos culturais que eu citei a vocês agora há pouco tem essa força de atropelar a lei, né? De dar gorjeta, de colocar leite no chá, tirar os calçados antes de entrar na casa, de comer com as mãos. Agora, e quando uma tradição leva ao pecado, por exemplo, de adultério ou de mentira? Eu conheci uma família cujos filhos, os homens, quando eles completavam 15 anos, eles eram levados a meretrizes para ter a sua primeira experiência íntima com mulheres. Eu conheci diversas repúblicas, essas moradias universitárias de fraternidade, que possuíam diversos rituais que o candidato que fosse para morar lá precisava fazer para participar daquele grupo. E eram coisas imorais. Ontem de manhã eu vi esse artigo no UOL. É roubo como a pirataria de livros gera rombo de 1 bilhão por ano. Ao contrário da tradição de muitos brasileiros, a pirataria é um crime. E Deus disse, não roubarás. Não é porque alguém tornou alguma coisa disponível na internet, é que aquilo se torna legítimo para ser baixado e consumido. A segunda questão que Jesus está tratando nesse trecho é de uma tradição, ou de um voto, que ele chama de corbã. Eu não vou entrar nos detalhes do que é o corbã, mas é suficiente eu dizer para vocês que Jesus, ele está ensinando que essa tradição fazia com que as pessoas descumprissem o mandamento de honrar pai e mãe. E o que tudo isso tem a ver com o nosso texto de hoje à noite? Vejam o que Jesus disse no capítulo 7, versículos 18 a 20. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. O que sai do homem é que o torna impuro. Esse texto, esse trecho que eu sobrevoei aqui com vocês, ele ensina que quem define o que é puro e o que é impuro é Deus.
Aquilo que os fariseus e os mestres da lei chamavam de impuro não era o que Deus chamava de impuro. O critério de impureza dos fariseus e mestres da lei não era o mesmo critério de impureza para Jesus. E Marcos, ao elaborar o seu evangelho, a elaborar o seu livro, ele faz ele de tal forma que logo em seguida, essa questão de critérios para pureza ou impureza, ele coloca um texto cujo cerne é nos mostrar que quem define o que é aceitável para Deus é Ele mesmo. Nós não somos, ou não somos nós, que definimos como uma pessoa pode ser salva. Os critérios disso são exclusivos de Deus. Os critérios de quem é aceito por Deus são dele mesmo. E com isso em mente é que nós vamos agora entrar nesse trecho que eu destaquei para que a gente observasse, que começa no versículo 24, dizendo: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Possivelmente, em razão do aumento, a posição e o desejo de Jesus ensinar os seus discípulos de forma mais privada, Jesus ele percorreu cerca de 40 quilômetros para o norte, saindo da Galileia e chegando em terras fenícias. Porém, o texto diz que não demorou muito para que soubesse que ele estava por lá. E para dar uma ideia para vocês, ele estava numa cidadezinha pertinho de Cafarnaum, e ele sobe, vocês conseguem talvez ver para o norte ali, tá bom? Então essa, na verdade, ele vai além das fronteiras de Israel. Essa cidadezinha provavelmente era Genezaré, que ele estava. Como eu disse, não está escrito no mapa, fica ali do ladinho de Cafarnaum. Então ele sobe para essas cidades da Fenícia, não era mais território de Israel. O texto bíblico continua. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. E a pergunta talvez seja: como é que essa mulher sabia de Jesus? A verdade é que a essa altura do ministério de Jesus, a fama dele já era internacional. No capítulo 3, versículos 7 e 8, nós lemos: Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Então essas pessoas não somente foram atrás de Jesus, como também, eventualmente, elas retornaram para suas casas. Algumas delas, nessa ocasião de Marcos 3, era de Tiro e de Sidom, território fenício. E o evangelista Marcos, ele narra para nós que nesse local havia uma mãe cuja filha tinha ataques demoníacos. Ou seja, a criança sofria com possessão demoníaca. Algo que, graças a Deus, não é comum no nosso meio. Mas que até mesmo os escritores gregos, não necessariamente os bíblicos, relataram, escreveram sobre isso. Da época de Jesus, eles testemunharam disso. E a dor dessa mãe, da narrativa bíblica, era tamanha, que quando ela ouviu, é uma palavra importante nesse texto, quando ela ouviu falar de Jesus ali, ela foi atrás dele e lançou-se aos seus pés, para rogar-lhe, para lhe pedir que livrasse a sua filha desse demônio. Algo que não vem com muita facilidade à nossa mente brasileira, e o significado dessa caracterização, descrição da mulher, ela diz aqui, né, que a mulher era grega, sírio-fenícia de origem. Não é simples nós entendermos a perspectiva do judaísmo do primeiro século, que essa mulher não tinha nada, absolutamente nada a seu favor. Inclusive um teólogo do nosso tempo escreve: de todas as pessoas que se aproximam de Jesus no Evangelho de Marcos, este indivíduo, essa mulher, é o que tem mais contra si mesmo do ponto de vista judaico.
Por quê? A começar porque era mulher. Naquela sociedade, como infelizmente às vezes também é na nossa, a mulher era vista como alguém inferior. Além disso, vejam o texto novamente. Ela era gentia, é isso que significa ter dito que ela era grega. Em outras palavras, ela não era judia, ela não era do povo de Israel. Um outro ponto contra ela era essa origem cirofenícia, ou seja, ela era descendente dos cananeus, que historicamente é um povo inimigo de Israel. E para piorar, Tiro e Sidom eram centros de adoração à deusa Astarete, conhecida no Antigo Testamento como Astarote, a deusa da fertilidade. Nenhum judeu que se autorrespeitasse ficaria na presença de um gentil, ainda mais de um gentil idólatra. Mas o Senhor, Ele queria mostrar aos seus discípulos que assim como os critérios de pureza, a gente viu no outro texto, eram definidos por Ele, a salvação também tinha seus critérios definidos por Jesus. Como eu disse mais cedo, a Igreja Batista Fonte não é a única agraciada com a oferta de salvação por Deus. Os judeus não eram os únicos alvos da salvação de Deus também. Não podemos pensar como os fariseus e mestres da lei daquele tempo. Não importa quem você é e nem o que você já fez. O perdão de Jesus, quando você crê nele, abrange toda a sua vida. É isso que a Bíblia ensina. Eu não quero que passe desapercebido que essa mulher, primeiro, ouviu falar de Jesus. Alguém contou para ela sobre Jesus. E tendo ela crido no que contaram, ela corre até Jesus, se prostra diante dele, porque ela acredita que aquele homem é capaz de ajudá-la. Que contraste enorme com os fariseus e os mestres da lei, que também já tinham escutado sobre Jesus e até mesmo de Jesus. E ela, com o que tinha ouvido, do que tinha crido, ela pediu para que Jesus expulsasse o demônio da sua filha. E sobre isso, quando ela faz esse pedido, o Messias, ele responde: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sem muito rodeio, Jesus ele responde para a mulher que a primazia, a prioridade do ministério dele era os judeus, e que eles, chamado aqui de filhos, e a palavra grega aqui é teknon, e é importante que vocês saibam disso, porque vai ter uma diferença no versículo seguinte, é uma palavra para filhos biológicos. Ele diz então que esses deveriam comer até se fartar, enquanto os cachorrinhos deveriam esperar a sua vez. Então ela chama indiretamente aqui a mulher de cachorrinho, e que deveria esperar a sua vez. E por cachorrinho, entendam que Jesus, ele está aqui na verdade abrandando, ele está amaciando um termo que era pejorativo, usado pelos israelitas em referência aos gentios. O termo que não é amaciado, que não é abrandado, era cachorro. Naquela época, os cachorros não eram conhecidos como animais domesticados e fofinhos. Eles eram mais como, acho que a gente tem bons exemplos em Paulo Afonso, infelizmente. Esses vários cachorros de rua, que comem carniça, que comem lixo, que são fedidos, que carregam doenças. Eles não eram domesticados, ou quase se não era domesticado. E o intuito de Jesus aqui não é xingar a mulher, mas é chamar a atenção dela para uma ordem, uma prioridade que Jesus tinha com o seu próprio povo, que desde o Antigo Testamento foi escolhido por Deus para ser abençoado e no recebimento da bênção, abençoar outros povos. Na minha aliança, na da Karen também, tem esse Salmo 67, que diz o seguinte:
que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, receber a bênção, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações, para abençoar. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. A mulher cirofenícia, ela sabia que as bênçãos do Messias não eram exclusivas para os judeus, e é por isso que ela responde: Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos pratos dos filhos. De novo, ela sabia que as bênçãos de Jesus não eram confinadas, não eram exclusivas ao povo judeu. Inclusive, de novo, isso não é perceptível ao texto em português, mas na língua original do Novo Testamento, ela usa um termo que é diferente do que Jesus havia usado. Jesus havia usado, de novo, teknon, que significa filhos biológicos. A mulher cirofenícia, ela usa paidion, que é mais abrangente, inclui, por exemplo, os servos da casa. Se você tem na sua mão a nova versão internacional, ao invés de dizer filhos nesse texto, vai dizer crianças. Também é uma tradução possível. E o uso dessa palavra é mais uma evidência do conhecimento que essa mulher tinha do alcance da bênção de Jesus. Que a misericórdia de Deus vai além das fronteiras de Israel. Uma outra coisa interessante é que não há qualquer sinal no texto que mostre que a mulher tenha ficado ofendida pelo fato de Jesus tê-la chamado de cachorrinho. Aliás, ela mesma se chama como de cachorro, esse termo pejorativo daquela época. Mostrando, ela sabendo que Israel era primeiro no plano de Deus, mas isso para ela não era um problema. Afinal de contas, se Jesus é o Messias, ele é Deus, ele faz como ele bem entender. Por fim, saibam que essa é a única vez no Evangelho de Marcos que Jesus é chamado de Senhor por alguém. E não é Senhor que nem o Senhor quer um copo d'água. Senhor, aqui tem conotações de ele é o próprio Deus, de um ser divino. Com isso, Jesus diz: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Jesus não havia negado que haveria comida para os cachorrinhos. Mas a resposta da mulher cirofenícia agradou Jesus, e sem qualquer necessidade dele ir até a filha da mulher, Jesus a curou. Jesus já havia libertado aquela mulher, aquela criança, aquela filha, desse demônio que a atormentava. E o que tudo isso tem a ver conosco? Talvez para deixar ainda mais claro o ponto que eu quero fazer com vocês. Tem uma outra história, eu não vou passar em detalhes com ela, mas eu creio que essa história, a história de Cornélio, ele pode trazer mais luz à percepção que precisamos para cumprir melhor com esse nosso chamado para anunciar o Evangelho a todas as nações. Vocês conhecem Cornélio? Em Atos 10, Deus ele marca um encontro entre esse oficial romano, Cornélio, e o apóstolo Pedro. Deus quer que Pedro anuncie o Evangelho para Cornélio. Ele quer que um de seus filhos fale das boas novas para alguém que ainda não as conhece. Assim como ele também quer que nós façamos isso. Mas não é só isso que Deus quer nessa história de Cornélio e Pedro. Deus quer que Pedro perceba que Deus não tem favoritos. Que Deus quer alcançar pessoas de todas as nações. Nos versículos 34 e 35 de Atos 10, nós lemos: então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo.
Deus também quer que nós tenhamos essa percepção e de certa forma, essa preocupação. Nossa missão não é anunciar somente para os paulo-afonsinos ou para as pessoas que moram em Paulo Afonso. Também precisamos anunciar àqueles que, de alguma forma, têm sido negligenciados e por vezes, ostracizados, ou seja, desprezados pela sociedade. Não importa se é homem ou mulher, não importa se é idólatra ou não, não importa se o diabo tem atacado a pessoa ou a família da pessoa, não importa se é um estrangeiro ou não, não importa se os seus antepassados foram inimigos, não importa se a nossa sociedade tem criado rótulos pejorativos para essa pessoa ou para um grupo de pessoas. O que importa é que em todas as nações, em todas as etnias, é uma melhor tradução para a nação aqui, a proposta da salvação por Deus seja apresentada. Que os critérios que Ele mesmo estabeleceu sejam anunciados. Que a Bíblia, tal como ela é, seja ensinada. Que o puro Evangelho seja semeado. Muitos paulo-afonsinos, pessoas que moram aqui, ainda precisam ouvir, ainda precisam entender, ainda precisam crer no Evangelho. E com a graça de Deus, nós continuaremos pregando a verdade aqui. Mas eles não são os únicos que precisam de Deus. E Jesus deu o exemplo do que nós devemos fazer. Ele foi para além das fronteiras de Israel, além das fronteiras do seu próprio povo, para que outras pessoas também presenciassem do que Ele pode fazer. E Ele fez isso, para que nós também fôssemos para além das nossas fronteiras. Eu tendo a pensar que a diferença que existe entre as áreas urbanas e as áreas rurais da nossa região são tão grandes, que a saída de Jesus para Tiro e Sidom é semelhante à nossa ida para Quixaba, para as agrovilas, para a Cerquinha, para as agrovilas, eu já falei, para as queimadas, para o Riachão e tantos outros povoados que existem ao nosso redor. Muitas pessoas nesses lugares, se não todas, já ouviram falar de um tal de Jesus. Que tal nós irmos até lá, para ter certeza que eles conhecem o Jesus bíblico, o Jesus das Escrituras, o Jesus de verdade, o Jesus que tem poder, o Jesus que cura, o Jesus que ama, o Jesus que só pede para começar um relacionamento com o Pai, para que nós tenhamos fé. Vamos orar. Pai, nos ajude a ir nessa direção, ao estudar a Tua Palavra e ver aquilo que Jesus Cristo fez, nós possamos imitá-lo. Que nós façamos isso, Pai, com a convicção correta, conforme o Senhor nos ensina. Queremos sim, Pai, anunciar a Tua Palavra, seja aqui, seja acolá, seja em qualquer lugar, Senhor. Nos dê essa visão abrangente da necessidade de semear a Tua Palavra. Mas coloque no nosso coração, Pai, um anseio, um desejo por estar entre aqueles que não têm tido a chance de escutar da Tua Palavra. Quando leio as cartas de Paulo e vejo que o objetivo dele era chegar até aqueles lugares que ainda não havia sido anunciado o Evangelho, eu peço, Senhor, coloque isso no nosso coração. Eu não sei se é especulação minha, Senhor, mas eu tendo a pensar que vários destes povoados têm tido pouca oportunidade de escutar do verdadeiro Evangelho. E é por isso que eu peço que o Senhor nos use. Não falo exclusivamente da Igreja Batista Fonte, Senhor, mas eu falo da Tua família. Obviamente, se o Senhor quiser, nos dê o prazer de fazer isso com alegria. Que nós façamos isso juntos, Pai, mais uma vez, para a honra e glória do Teu nome. Que mais pessoas entendam, que mais pessoas creiam
e, consequentemente, sejam adotadas na tua família como um dia fomos. Senhor, muito obrigado. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.